Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda peça. Então, nesse tutorial, eu vou ensinar vocês a fazerem a peça para um rolo, 2 ou 3. Vou ensinar a fazer a união em forma de zigue-zague com o próprio crochê e também a montagem e o bico. Então, se você já gostou, deixe seu joinha, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Vamos ao vídeo aula de hoje? Para iniciarmos essa peça, nós vamos usar 4 cores: marrom, eu vou usar esse amarelo mesclado, o verde e o cru. Todos eles são número 6, mas não sei nem a marca, porque olha, veja bem, não tenho nem o rótulo. Então, vocês vão pegar no fio de algodão número 6, da marca que vocês desejarem. Como o miolo eu vou fazer com esse daqui, é o fio Anne, eu vou usar ele 2 fios assim, para ficar da mesma espessura. Então, vamos lá. Vou usar agulha 2,5. Faço meu anel mágico. Passo o fio por dentro. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Como eu vou fazer com o espaço de uma correntinha, eu faço mais uma correntinha. Então, temos aqui 4 correntinhas. Laço o fio e vou fazer um ponto alto, inserindo a agulha dentro do elo mágico do anel. Tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio, tiro uma vez e laço o fio, tiro 2 vezes. Uma correntinha, laço o fio e novamente vamos fazer mais um ponto alto. Contando com a correntinha, nós temos 3 pontos altos. Nós vamos fazer no total 12 pontos altos separados por uma corrente. Chegamos no último ponto, veja bem, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou fazer uma corrente, puxo o fio menor e vamos fechar esse nosso anel. Veja bem como ele ficou. Conto 1, 2, na terceira correntinha, insiro a agulha, laço o fio e puxo. Vou fazer uma corrente e agora nós vamos cortar este fio para dar início na próxima cor e no próximo ponto. Vou já aproveitar e vou guardar este fio. Vou embutir esse fio, arrematar o fio. Sempre pelo lado direito da nossa peça, veja bem, o lado direito é onde você enxerga as correntes viradas para você. Veja, uma alça para cá e uma alça para lá. Podemos até embutir a agulha no meio para você ver. Então, quando a gente enxerga a corrente, é o lado direito. Quando a gente não enxerga a corrente, só os pontinhos atrás, é o lado avesso. Pelo lado direito, inserimos a agulha, laçamos o fio e puxamos. Eu costumo dar uma torcida assim no fio. Você pode dar um nozinho se desejar e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, insiro a agulha no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Laço o fio no mesmo espaço e faço um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas que nós subimos, nós temos 3 pontos. Vejam que eu soltei o fio aqui, eu insiro a agulha na terceira correntinha que eu subi, insiro a agulha nesse laço, puxo, ajusto e passo ele por dentro do ponto. Faço 1, 2 correntinhas. Vamos fazer de novo. Laço o fio no próximo espaço
Insiro a agulha e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Subo um pouquinho a corrente, venho no primeiro ponto que eu fiz assim, pegando por baixo das 2 laçadas da correntinha, insiro a agulha nesse laço que eu deixei esperando, ajusto e passo por dentro. Faço 1, 2 correntinhas. Venho no próximo espaço, mais uma vez, insiro a agulha, laço o fio e faço o ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos. Subo um pouquinho o lacinho para não escapar. Venho por baixo desses 2 elos da primeira correntinha do primeiro ponto alto. Insiro a agulha nessa laçada que eu deixei esperando, ajusto e agora passo ela por dentro desta corrente que eu tinha inserido a agulha. Temos esse ponto na agulha e fazemos 1, 2 correntinhas. E assim nós vamos seguir fazendo toda a volta do nosso trabalho, contando no total 12 pontos pipoca, porque esse é o ponto pipoca. 1, 2, e assim nós vamos dando a volta na nossa peça. Ele vai ficando dessa forma em relevo de um lado e dessa forma do lado avesso. Último ponto feito, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Fiz 2 correntinhas, venho bem no centro dele, pela parte de trás, insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro da corrente. Faço uma corrente e podemos cortar este fio. Este fio já não vamos mais usar. Então, você vem aqui atrás e já faz o arremate da sua peça. Agora, nós vamos para a cor verde. Pelo lado direito, novamente, vocês vão ver que essa parte, ela está saliente para cima. Então, o lado direito, porque o lado avesso, ela fica parecendo uma conchinha. Eu falo isso em todos os meus vídeos, porque tem muita gente que já sabe fazer crochê de olho fechado, de trás para diante, mas nós temos muitas pessoas que são iniciantes aqui. Então, vamos lá. Vou inserir a minha agulha, vou laçar o fio, vou dar aquela voltinha. É uma voltinha que eu dou aqui por detrás do fio. Deixo ele um pouco mais curto e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço o meu fio, insiro a agulha nesse espaço e faço o ponto sem terminar, deixando 2 pontos na agulha. Laço o fio, insiro a agulha, puxo, tiro 2 pontos, fiquei com 3 pontos na agulha. Agora sim, eu vou laçar o fio e passar por dentro dos 3 pontos, para que ele se ajuste desta forma, imitando uma folha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vocês vão prestar bem atenção agora nesta fase, porque nesta fase o redondo ele vai se transformar em quadrado. Então, vocês vejam bem, vocês não podem pular o vídeo e me sigam para ver exatamente como fazemos. Nesse mesmo espaço, eu insiro a agulha e vou fazer novamente um ponto alto sem terminar. Laço o fio, mais um ponto alto sem terminar. São 2 pontos. Laço o fio e faço o terceiro ponto. Temos os 3 pontos aqui do ponto na agulha, mais esse último ponto que ficou. Temos 4 pontos na agulha. Laçamos o fio e passamos por dentro de tudo. 1,
2 correntinhas. Nas laterais, são sempre 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, inserir a agulha no próximo espaço e fazer 3 pontos altos sem terminar. Ficamos com 4 pontos na agulha. Laço o fio e tiro de uma vez só. 1, 2 correntinhas. Veja bem que esses 2 pontos que nós fizemos no mesmo espaço, ele vai ser um canto. E aqui desse lado, nós estamos fazendo a lateral. Então, na lateral, 2 correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos, sem terminar. 4 pontos na agulha, tiramos tudo de uma vez só. Então, na lateral, nós vamos ter 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. 2 correntes. Nós vamos chegar nesse espaço que vai ser o canto. Então, nós vamos fazer os 3 pontos altos sem terminar. Passo o fio por dentro de todos os pontos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Esse fio ele tá desfiando um pouco, então a gente desmancha, né? E volta novamente aqui. Pega ele por inteiro. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer os 3 pontos altos sem terminar. Quatro pontos na agulha, laço o fio e puxo por dentro. Então, vejam bem, aqui ficou um canto, separados por 2 pontos, e desse lado gerou outro canto. Vamos repetir esta fase fazendo 2 correntes e mais 2 blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Um bloco feito, 2 correntes, outro bloco será feito desta forma. Duas correntes. E agora vamos repetir o canto, fazendo 2 blocos de 3 pontos altos juntos, separados no canto por 3 correntes. Nas laterais é separado por 2 e no canto é separado por 3 correntes. Chegamos no último bloco, 2 correntes, inserimos a agulha 1, 2 na terceira correntinha, laçamos o fio e passamos por dentro da última. Faço uma corrente e novamente vamos selar o fio. Então, veja bem que ele já está formando um quadrado. Continuando o trabalho, nós mudamos para o fio cru. Vou começar pelo canto, você pode começar por onde você desejar. Eu começo pelo canto, laço o fio, dou uma torcidinha aqui, subo 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 3 correntes. No mesmo espaço, porque existe esse leque na parte de baixo. Então, por aqui vocês vão ver que se trata de um canto. Então, quando tem canto, nós fazemos canto sobre canto. As pessoas esquecem e passam reto, e aí o trabalho fica arredondado e elas não sabem onde está o efeito. E quando me mandam a foto, eu sei que o defeito está aqui. Então, nesse mesmo espaço, vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Sem fazer correntes, não vou fazer corrente agora, venho nesse próximo espaço,
porque aqui é a lateral do nosso trabalho, e vou fazer mais 3 pontos altos. As correntes, nós só vamos fazer nos cantos 3 correntes. Venho no próximo espaço sem fazer corrente e faço mais 3 pontos altos. E no próximo espaço, 3 pontos altos. Se no de baixo a gente tinha só 2 blocos, nesse de cima nós vamos ter 3 blocos. Se vocês forem aumentando o quadrado, no próximo espaço nós vamos ter 4. Sempre os aumentos são gerados nessa parte lateral onde fazemos os blocos. 2, 3. Chegamos no canto, a referência do canto. Então, nós fazemos 3 pontos altos, três correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Canto feito. Vamos partir para a lateral, onde nós vamos fazer 1, 2, 3. São 3 espaços. 3 blocos de 3 pontos altos, sem separar com correntes, direto. Um bloco, laço o fio, parto para o próximo espaço, e assim nós vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho, sempre repetindo as laterais com 3 blocos, sem separação de corrente, e no canto, chegamos aqui no canto, onde é a referência, fazemos um bloco de 3 pontos altos, 3 correntes e mais um bloco de 3 pontos altos no mesmo espaço. Olha os cantos formando. Vamos vir até este ponto do canto, repetindo o canto e repetindo a maneira até este ponto. E aí, nós vamos dar a sequência do trabalho para a largura ou a altura que nós necessitamos para inserir o nosso papel. Terminamos aqui o ponto, vamos correr fazendo ponto baixíssimo até o canto. Por quê? Porque agora nós vamos fazer 3 carreiras de ida e volta. Então, a primeira vai ficar pelo lado direito, a segunda pelo lado avesso e a terceira tem que ficar pelo lado direito. Porque na união do nosso trabalho, nós vamos unir ele direito com direito. Então, temos que ter a terceira carreira pelo lado direito do nosso trabalho. Vocês não podem esquecer isso. Vou subir bem aqui no canto, 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Com a corrente, nós ficamos com 3 pontos altos. Sem fazer corrente, nós vamos nesse espaço, entre um bloco e outro, veja bem o espaço, inserimos a agulha e vamos fazer 3 pontos altos. Novamente, venho para o próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Sem separação de correntinha, não fazemos correntes para separação. No próximo espaço, penúltimo espaço,
Então, vejam bem como ficou. Aqui no canto, subimos com um bloco só de 3 pontos altos e fomos na sequência com blocos de 3 pontos altos em cada espaço da parte de baixo do nosso trabalho. O último ponto está o canto nessa posição, certo? Vamos subir 3 pontos altos. Ficamos assim com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de 3 pontos altos. Giro o trabalho e vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço o fio e nesse próximo espaço aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Laço o fio e em cada espaço na sequência nós vamos fazer blocos de 3 pontos altos. Chegamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Laço o fio sem fazer corrente e conto 1, 2, 3. Na terceira corrente que nós subimos aqui da carreira de baixo, na terceira corrente inserimos a agulha, laçamos o fio e fazemos um ponto alto. Então, veja como ficou. As 3 correntes mais uma corrente aqui equivale a um ponto alto e as 3 correntes aqui um ponto alto. Ficou com 5 blocos no meio. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Neste primeiro espaço que nós subimos da carreira anterior, você vai fazer mais 2 pontos altos. Repetindo essa carreira de baixo. O último espaço é este. Veja bem que vai ficar na mesma direção da carreira. E fazemos 3 pontos altos. Fazemos uma correntinha e cortamos o nosso fio. Vamos partir para o lado de cima, porque aqui é onde vai ficar a parte redonda do seu rolo. Se você quiser fazer também um porta-revista, você pode. Então, veja bem que as correntes estão viradas para o nosso lado. Então, nós estamos do lado direito. Se nós fizermos essas duas aqui do lado direito, lado avesso e lado direito, vamos ter que repetir aqui a mesma coisa. Chegamos no último ponto. Agora, eu não vou cortar o fio, porque eu vou usar esse mesmo fio para poder unir o square. Eu já tenho 2 square prontos, estão unidos. E agora eu vou unir esse daqui. Então, nós vamos pegar as correntes viradas para o nosso lado e as correntes viradas para o nosso lado. Coloco os square na mesma posição. Insiro a agulha na terceira corrente do square de cima, bem no meio da corrente. Laço o fio e puxo. Já unimos essa parte. Este fio aqui vai ter que ficar para a parte de cima ou para a parte esticado para cima, né? Vamos inserir a agulha. Esse, olha, primeiro ponto alto, segundo ponto alto está aqui, não é? Então, você insere a agulha na corrente, no meio da corrente que está em cima do ponto alto. Laço o fio e puxo. Venho para este lado, em cima do segundo ponto alto, insiro a agulha no meio da corrente, laço o fio e passo por dentro. Volto para o square da direita. Insiro a agulha no terceiro ponto na corrente, no meio da corrente, né?
Vamos falar, inserimos a agulha no meio da corrente do terceiro ponto, laço o fio e passo tudo por dentro. Volto para o próximo ponto, para o terceiro ponto, laço e puxo. Veja bem que o primeiro bloco está unido, um do lado de cima e outro do lado de baixo. Partimos para o próximo bloco, que está aqui no meio da corrente. Insiro a agulha, laço o fio e puxo. Volto para o bloco de baixo, no meio da corrente, insiro a agulha, laço o fio e puxo. E assim nós vamos fazendo por todas as correntes que estão no acabamento do ponto alto, sem pular nenhuma corrente. Ele vai ficando uma união em forma de zigue-zague. Não pule correntes, não pule pontos para não ficar com buracos. Pois na hora de esticar o seu ponto, o seu trabalho, se você pular algum ponto, vai ficar uma fresta, um orifício que você deve ter pulado algum ponto. Veja bem, dá certinho, bloco com bloco. Dá certinho. Se não tiver dando certinho, você pulou algum ponto. Vamos fazer isso até o final da nossa carreira. E assim, faço uma corrente e levanto o fio. Se você tiver algum fio da carreira anterior de um término de um trabalho, você pode dar mais um nozinho, se você preferir. Mas nós ainda vamos fazer o acabamento à volta. Então, esses pontos aqui, eles vão ficar embutidos. Veja bem como ficou com 3 square. Se você for fazer só com um, você termina ele dessa forma. E depois vai fazer a parte de trás que eu vou começar a ensinar agora. Se você for fazer com 2 ou fazer com 3, então é dessa forma que você vai fazer. No final de tudo, eu vou mostrar o tamanho que ficou em centímetros. Porque, dependendo do seu ponto, comparando com o meu ponto, às vezes ele pode ficar maior ou menor que o meu. Mas se vocês seguirem o passo com o fio número 6, ele vai ficar desta forma se o seu ponto for igual ao meu. Então, estamos com os square aqui. Venho no último, que nós terminamos aqui em ponto de blocos. Vou continuar com o fio cru. Você pode dar um nozinho ou já inserir o fio. Se você não tiver fio embaixo, você só insere o fio. Veja bem, eu dei um nozinho com o fio que eu tinha de sobra. Insiro a agulha bem no meio do ponto. Laço o fio e vou subir 1, 2, 3 correntes. Giro o meu trabalho e vou fazer mais 2 correntes. Porque na parte de trás nós vamos fazer o ponto rede. Laço o fio e nesse espaço entre um bloco e outro, eu insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto alto. Como nós temos 3 pontos altos de base, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e nesse espaço eu faço um ponto alto. Novamente, 3 correntes, laço o fio e no espaço um ponto alto. Vamos até o final da carreira fazendo dessa maneira. Três correntes e no último ponto daqui da lateral, veja bem, 1, 2, 3, eu insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto alto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou girar o meu trabalho. Vou fazer mais 2 correntes, laçar o fio e em cima desse ponto eu insiro a agulha e faço um ponto alto.
1, 2, 3 correntes. Em cima do ponto de baixo, vou fazer um ponto alto. Sempre um ponto alto separado de 3 correntes para seguir a trama. Contamos aqui 1, 2 na terceira, inserimos a agulha e fazemos um ponto alto. 1, 2, 3, giro o trabalho, mais 2, laço o fio e em cima do ponto de baixo eu faço um ponto alto. E assim nós vamos fazer por todas as carreiras, virando o trabalho dessa maneira e contando. Se nós tivermos 1, 2, 3, 4, vejam bem, o square terminou aqui, mais 3 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós vamos fazer 14 carreiras de ponto rede para cada square. Ou seja, se você tiver só um square, você vai fazer 14. Se você tiver 2 square, você vai fazer 28. Se você fazer 3 square, você vai fazer o múltiplo 3 vezes 14, 42 carreiras de ponto rede. Eu vou fazer e volto mostrando para vocês como que nós vamos unir e fazer o acabamento e depois montar o nosso trabalho. As 42 carreiras feitas, veja que ficou do mesmo tamanho. Ainda não fechei totalmente, porque agora nós vamos fazer o acabamento, a volta toda da nossa peça. Vou fazer deste lado e depois vou fazer deste outro lado. E depois nós vamos fazer o fechamento, dividindo os gomos, né? Dividindo onde nós vamos colocar o rolo e também a alça para pendurar. Então, vamos lá. Eu não cortei o fio aqui, porque eu fiz essa união, quando eu terminei de trabalhar com o ponto rede, eu já fiz a união do ponto zigue-zague, da mesma maneira que nós fizemos aqui, e também foi feito aqui, certo? Então, vamos lá. Vou inserir a agulha, vou subir, vou vir até aqui esse centro, vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço o fio no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Temos 3 pontos, que as 2 correntinhas equivalem a um ponto. Pulo esse bloco, essa carreira, no meio aqui, onde a gente subiu, da carreira, eu insiro a minha agulha, laço o fio e levanto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Insiro a agulha nesse mesmo espaço, laço o fio e faço um ponto alto. Insiro a agulha no mesmo espaço, laço o fio e faço um ponto alto. Temos as 3 correntes e 2 pontos altos. Venho com o ponto até o pezinho do ponto que nós subimos, ou o término da carreira de baixo, nessa lista. Puxo o fio e passo por dentro do último ponto. Subo 3 correntes e assim nós vamos fazer toda a volta do nosso trabalho, tanto aqui pela frente, no ponto fantasia, como na parte de trás também na rede. Então, a gente vem com a carreira, vai seguindo, dando a volta, passando aqui por detrás até chegarmos nessa parte novamente. E depois nós vamos fazer desse outro lado o mesmo bico, o mesmo estilo de bico, para depois dividirmos, fazer a divisão dos gomos e a alça para pendurar. E também tirar todas as medidas para vocês terem noção de como é que ficou
o nosso trabalho. Toda feita. Então, foram 42 carreiras, porque nós dividimos em partes. Eu coloquei aqui já a divisão, de onde vai o meu rolo. Vou mostrar para vocês como que faz. Você pega 3 fios, cortei de 30 centímetros, mas pode ser menor. Então, você vai vir com ele certinho na direção dos 14 pontos aqui de trás. Eu já marquei o meu e você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no terceiro, no meio do terceiro, vem com a agulha por detrás do seu trabalho. E no meio desse outro terceiro, aqui, então, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bem no meio a agulha. Veja bem que eu já peguei o ponto lá atrás também da minha peça. Vou laçar o fio dobrado e vou puxar para este lado aqui. Você pode fazer um laço, você pode fazer um nozinho. Se você desejar fazer um laço, você pode fazer o laço assim, mais largo ou mais justo, da maneira que você quiser. Veja bem que eu fiz um nozinho e posso fazer mais um nozinho. Aqui ficou bem largo, lá em cima ficou mais justinho, porque é só para mostrar para vocês. Vamos cortar o fio na dobra. Veja bem o comprimento, cortamos, ajustamos, e aí você pode deixar assim ou desfiar. Agora, você vai escolher a parte, qualquer uma delas, de cima ou de baixo, para nós fazermos a nossa alcinha, aonde nós vamos pendurar ele. Venho com a agulha, pego o fio cru, vou contar 1, 2, 3. Nesse 3 aqui, no terceiro, eu vou inserir a agulha bem no meio do gomo do terceiro. E vou pegar aonde nós costuramos. Laço meu fio e puxo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. É o suficiente. Volto com meu fio bem aqui no meio do 1, 2, 3 do terceiro bloco, no meio dele, 1, 2, 3 pontos, no meio do ponto, insiro a agulha, pego aonde eu costurei e passo o fio por dentro do último ponto. Vou girar o trabalho, vou subir aqui encaseado. Vamos casear toda a nossa corrente. Não importa quantos pontos você faça, você quer fazer mais, você quer fazer menos. É só você casear preenchendo toda esta volta aqui, este elo. Não tem uma contagem muito certa. Só não faça muito para que ele também não fique muito godê. É apenas um reforço para a nossa alça e para pendurar o nosso trabalho. Insiro a agulha novamente, laço o fio e passo por dentro. Faço uma corrente e puxo. Agora, nós vamos para a nossa medida antes de eu mostrar o rolo dentro como é que fica. Na nossa medida aqui, ou seja, na minha medida, o meu trabalho, ele ficou desde a ponta de cima até a ponta de baixo, ele ficou com 64 centímetros. Se você quiser colocar mais franja aqui embaixo, também pode. Vai do gosto, né? Então, 64 centímetros e de largura, ele ficou contando com o bico, com 13 centímetros. Entre um gomo e outro, ele ficou com 20 centímetros, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês com o rolo. Meu rolo é um rolo grande, ele tem 60 metros. Então, por se tratar de um rolo grande, você vai fazer o rolo do tamanho que você quiser. Você vai colocando dentro. Veja bem que ele não passa de um lado para o outro.
e ele fica desta forma. Nas fotos você vai ver melhor ele pendurado como é que fica. Então, meu vídeo aula de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de se inscrever no meu canal e compartilhar para que outras pessoas também possam aprender. Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui!